pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Nossa aula de hoje, nosso encontro, é para fazer alguns exercícios sobre as equações exponenciais. Então, mostrar uns probleminhas envolvendo equação e inequação, ok? Que foi trabalhado semana passada. Então, vem comigo. Vamos lá. Primeiro probleminha. A relação P, aí ele me dá essa relação, descreve o crescimento de uma população de micro-organismos, sendo P o número de micro-organismos. Beleza. Então, a quantidade de micro-organismos, P, ok? É dada em relação a T, que é o número de dias após o instante zero. Determine T para que essa população seja igual a 63 mil. Você fala, ué, professor, então calma aí. Você está pedindo, na verdade, para que eu faça o quê? Que P seja simplesmente nada mais, nada menos que 63 mil. Exatamente. Isso aqui, você vai cair numa equação exponencial. Lembra? A minha incógnita está justamente no meu expoente. Aí eu pergunto, posso fazer assim, gente? Ó, dividir ambos os lados da igualdade dessa equação por 1000. Você fala, pode, professora, numa boa. Posso aplicar a lei distributiva? 64 vezes 1, 64, do lado de cá ficou 63, menos 64 vezes 2 elevado a menos 0,1t. Ok, resolvendo essa equação, professor, aqui eu vou ficar com menos 1, 63 menos 64, do lado de cá menos 64, que multiplica 2 elevado a menos 0,1t. Multiplicando ambos os lados por menos 1, nós temos então 1 igual a 64 vezes 2 elevado a menos 0t. Professor, eu posso pegar esse 64 e dividir ambos os lados por 64? Pode. Do lado de cá vai sobrar só 2 elevado a menos 0,1t. Aí você olha para essa equação, você fala, calma aí, professora. 64 avos, eu posso dizer que é 64 a menos 1. Propriedade de potência, lembra? Um número elevado ao expoente negativo era o inverso desse número elevado ao mesmo expoente positivo. Propriedadezinha que nós revisamos. Beleza, prof, vamos lá. Repito do lado de cá. A base 2, 64, você já está careca de saber que é o equivalente a 2 à sexta. Então, eu tenho 2 à sexta a menos 1. Isso aqui é 2 elevado a menos 0,1t. Prof, então eu tenho que 2 elevado a menos 6 é igual a 2 elevado a menos 0,1t. Exatamente. As minhas bases são iguais, consequentemente, os meus expoentes também serão. Vamos lá. Menos 6, puxar para cá, tá? Menos 6 é igual a menos 0,1t. Eu quero descobrir o quê, gente? O valor de t, certo? Multiplica por menos 1. T é nada mais, nada menos que 6 dividido por 0,1. Aí você fala, professora, 6 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 6 dividido por 1/10. Exatamente. Então, T é nada mais, nada menos que 60. Beleza? 60 o quê? Dias, professora, porque ele falou que o tempo estava em dias. Perceberam? Eu parto de uma função exponencial, onde ele me determina o valor do meu P. Consequentemente, eu caio numa equação exponencial. Caindo numa equação exponencial, você vai resolver utilizando as técnicas que você aprendeu. Procurando, nesse caso, o quê? Bases iguais. Vamos seguir? Olha a próxima questão. Estima-se que a população de uma cidade aumente de acordo com essa lei de formação aqui, ó. De novo, ó, uma função exponencial. Porque, olha lá, o meu T, tempo, em ano, está no expoente. P de T, o número de habitantes após esses T anos. Ele pede que você considere isso aqui, ó, como uma verdade. Então, provavelmente, vai aparecer isso aí para você. Aí ele pergunta, determine a população da cidade daqui a 80 anos. Diferente da primeira, que ele te deu a quantidade, P, né, o tamanho da população, ele quer que você calcule quando for 80. Então, ele está te pedindo, na verdade, para calcular nessa função P de 80. Ah, prof, então eu tenho que pegar 1,035 e elevar a quanto, gente? 80? Aí você fala, beleza, como é que eu vou resolver isso? Eu só sei quanto é 1,035 elevado a 10. Aí vamos aplicar propriedades de potência? Vê se eu posso escrever 1,035 elevado a 10, aqui ó, 8, ou então 1,035
me diz, por propriedade de potência, que eu multiplico os expoentes, isso aqui tudo é equivalente? Aí você fala, sim, professor, os dois são equivalentes. Isso aqui, gente, você sabe o valor. Por quê? Porque ele deu que vale quanto? Nada mais, nada menos que raiz quadrada de 2 elevado a 8. Aí você fala, professor, eu lembro daquele negócio de regrinha do sol e da sombra. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1/2. Porque eu lembro, professor, quem estava no sol ia para a sombra e quem estava na sombra ia para o sol. Perfeito, sem problemas. Professor, aplicando propriedade de potência, aqui é 2 elevado a 8/2. Nada mais, nada menos que 2 à quarta. E 2 à quarta, nada mais, nada menos que 16. Ah, professor, não acredito. Então, que isso aqui eu descobri agora que vale 16. E que basta eu fazer, então, 15.000 vezes 16, que eu tenho o valor final. Exatamente, galera. Então, seu P de 80, a sua população após 80 anos vai ser nada mais, nada menos que, multiplica aí, ó, 240 mil. Belezinha, 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 todo mundo numa boa, tranquilos? Perceberam que a diferença desse probleminha para o anterior é que no anterior eu te dei a população. E aí pedi que você fizesse, na verdade, achasse para mim o tempo. Aqui eu fiz o contrário. Aqui eu dei o tempo e te pedi a população. Beleza? Vamos lá, função. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vocês já aqueceram? As pesquisas de um antropólogo revelaram que as populações de 2 quilombos, A e B, podem ser estimadas pelas funções. Então ele te deu uma função f e uma função g. Tá? A função f é para o quilombo A e a função g é para o quilombo B, onde t representa o tempo em ano. Sendo t0 o instante atual, beleza, então vamos botar ele como sendo inicial. E as expressões ft e gt representando o número de indivíduos, justamente, né, da população de quilombo A e quilombo B. Supondo que essas estimativas continuem válidas por tempo suficiente, daqui a quantos anos esses 2 quilombos terão o mesmo número de indivíduos? O que ele está te falando, gente? Daqui a quanto tempo você vai ter f de t igualzinho a quem? A g de t. Essa é a pergunta do problema. Ele quer que você determine isso. Qual é o tempo para que essas populações sejam iguais? Mas falou, professor, então calma aí. Então eu tenho que 2 elevado a t mais 1 mais 200, que é a minha ft, vai ter que ser igual a 4 elevado a t mais 152. Ele está te pedindo para cair o quê? Numa equação. Concordam? Aí você fala, beleza, professor, então vamos arrumar isso aqui. Isso aqui, professor, eu sei que é a mesma coisa que 2 elevado a t, aplicando propriedade de potência, que bases iguais, multiplicando, somos expoentes, mais 200, menos 4 elevado a t, menos 152, isso aqui tudo igual a zero. Prof, vamos arrumar? 4 elevado a t, vamos aqui no cantinho. Todo mundo sabe que 4 é 2 ao quadrado, ok? Todo mundo sabe por propriedade que eu posso escrever, então, assim, ó, que são equivalentes. Porque eu multiplico os expoentes do mesmo jeito, aplicando a propriedade, e caio no mesmo resultado. Então, eu posso escrever, professor, esse menos 4 como sendo 2 aqui, ó, t ao quadrado. Aí você fala, beleza, professor, tranquilo. Aí eu vou, repito o resto, tá? Vamos arrumar o resto aqui. Menos 152. Ainda tá faltando esse pedacinho aqui da frente. 2 elevado a t vezes 2. Até aí, beleza? Todo mundo comigo numa boa? Professora, quando eu subtrair 200 de 152, eu vou ter nada mais, nada menos que 48. Ok? Até aí, tranquilos? Ok. Aqui, professora, eu vou botar que eu tenho 2 vezes 2 elevado a t, positivo, e aqui eu tenho 2 elevado a t aqui ao quadrado. Tudo isso aqui tem que dar quanto? Zero. Caí numa equação exponencial, em que a gente usava o artifício de, por eu perceber que eu tenho nos dois termos aqui, ó, um fator que é comum, aí a gente fazia o que mesmo? A professora substituía por uma outra letra, que aí facilitava minhas contas. Opa, então eu tenho menos k, o quê? Ao quadrado, mais 2 vezes o quê? K, mais 48, dando quanto, gente? Zero. Ah, professor, então eu vou aplicar, descobrir os valores de k. B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Ok? 192 mais 4, prof, 196.
Então, eu já sei que raiz de 196, gente, é quanto? 14. Então, eu vou descobrir os valores de K. Vem comigo. K é igual o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, que eu já sei que é 14, sobre 2 vezes A. Cuidado que o A é negativo, então 2 vezes menos 1, menos 2. Você vai ter o K' e o K, 2 linhas. Menos 2 com menos 14 dá menos 16. Menos 16 dividido por menos 2 dá mais 8. Menos 2 com mais 14, galera, dá 12. Por menos 2 dá menos 6. Como nós escolhemos, né, 2 elevado a t para ser o valor de k, então 2 elevado a t tem que ser quanto? 8. E 2 elevado a t tem que ser quanto? Menos 6. Prof, 2 elevado a t, 8 é 2 ao cubo. Então t tem que ser igual a 3. Aqui a gente sabe pela definição, lá quando nós estudamos equação, lembra disso? Que a gente tinha assim, ó, a elevado a t, isso aqui era um valor de k. O que a gente sabia? Que o nosso a tinha que ser positivo e diferente de 1, e que o meu k era um real positivo. Então aqui eu não tenho nada, não existe como 2 elevado a alguém dar um número negativo. Então qual seria a solução? T igual a 3. Então quanto tempo, depois de quantos anos, né? Que ele falou? Depois de 3. A população A e a população B seriam iguais. Estou entendendo tudo. Estou vendo as aplicações dentro das funções a respeito de equações exponenciais. Em um experimento no laboratório, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, evolui segundo esta lei de formação. Vou escrever ela aqui, tá? Para ficar melhorzinha. BT é igual a 10 vezes 3 elevado a T menos 1. Beleza, professora. Em que BT expressa a quantidade de bactérias em função do tempo em hora. Então, o meu tempo está em hora. Aí ele vira para você e fala assim, para atingir uma cultura de 810 bactérias, então ele está te falando que a quantidade de bactérias, BT, vale quanto? 810. A pergunta dele é, quanto tempo foi necessário para isso? Ah, professor, eu já saquei. De novo caiu o quê, gente? Numa equação exponencial, ó. Beleza? Toda hora você está pegando um probleminha que é gerado de uma função exponencial caindo numa equação. Ah, vamos simplificar? Vamos dividir ambos os lados? Bora, beleza. 81, se eu fatorar, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, prof. Olha onde você chegou. Numa simples equação exponencial. Bases iguais, expoentes também serão. Adivinha qual é o tempo necessário? 5. O tempo está representado em quê, gente? Em horas. Então, 5 horas. Beleza? Vocês já estão mais. Vem comigo. A desintegração de uma substância radioativa é um fenômeno químico modelado, olha lá mais uma vez, adivinha, por uma funçãozinha exponencial, na qual Q representa a quantidade de substância radioativa em gramas e T representa o tempo em horas. Quando o tempo T é igual a 3,3, então ele está falando, ó, quando T é igual a 3,3, a quantidade Q vale 5. Professor, ele me deu uma função, me deu o valor de T e me deu o valor de Q. Então, calma aí. 5 é igual a 10, que multiplica 2 elevado a K vezes 3,3. Prof, dá para simplificar aqui. Aqui dá 1, aqui dá 2. Posso passar esse 2 aqui, professor? Fica 1 meio. 2 elevado a 3,3K. Aplicando propriedade, isso aqui é equivalente a 2 a menos 1. Perfeito. Prof, caí numa equação de novo. Caí. Significa, então, que menos 1 é igual a 3,3K. Aí você fala, nossa, professor, eu ia jurar que isso aí estava errado, né? Um número feio desse, ia ter a certeza absoluta que eu tinha errado. Não pense assim. O valor de K é igual a menos 1 sobre 3,3. Prof, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 33, o que, gente? Décimos. Divisão de fração, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então eu sei que o valor de K é menos 10, 33 avos. E a pergunta dele foi justamente o quê? Qual é o valor dessa constante K? Tá aí, ó. Não se assustem com números feinhos, não. Na segunda série do ensino médio, vocês já viram todos os possíveis dentro do conjunto dos reais. Vamos lá. Na pesquisa, ele fala para você, constatou-se que a população de um produto sobre a população de insetos em lavoura pode ser descrita por essa expressão. De novo, uma funçãozinha exponencial.
onde N0 é a população no início do tratamento. NT é a população após T dias de tratamento. E K, mais uma vez, uma constante, que descreve a eficácia do produto. Dados de campo mostraram que após 10 dias, galera, tempo 10 dias, beleza? T, de aplicação, a população havia sido reduzida à quarta parte. Galera, a população inicial, N0, certo? Essa era a população inicial. Ele está te dizendo, então, que passado esse tempo, o meu N, T, então, ou seja, o meu N10, equivale a justamente o quê? 1/4, a quarta parte, do que era. O que era, gente? A inicial. Com esses dados, podemos afirmar que o valor da constante é... Ei, professora, calma aí, isso aqui são informações do texto. Exatamente. Vamos na nossa função. O que seria o meu N10, gente? Ué, professora, o N10, pelo que você acabou de ler, é equivalente, ó, a 1/4 de N0. Ótimo. Mas essa função não é justamente isso aqui, ó? K, e qual é o tempo? 10. Prof, eu posso simplificar. Então, eu fico com 1/4, que é igual a 2 elevado a 10K. Opa, equação exponencial. Isso aqui é o equivalente a 4 a menos 1, que é o equivalente a 2 ao quadrado menos 1. Ah, professora, eu não acredito que sempre a gente vai cair nessa situação. Exatamente. Opa, 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a 10K. Bases iguais, igualando os expoentes. Menos 2 é igual a 10K. Ele quer que você determine o valor de quem? De K. Menos 2 décimos. Menos 2 décimos, gente, é a mesma coisa que menos 1/5, né? Se eu simplificar, ó. Que é a mesma coisa que menos 5, o quê? Elevado a menos 1. Estão comigo? Ah, por quê, professora? Porque a gente sabe propriedade de potência. Um número elevado ao expoente negativo é o inverso do número elevado ao expoente positivo. Então, adivinha qual é a opção que eu vou marcar? Letra, 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 B de bola, prof. Beleza, galerinha? Todos comigo numa boa? Qual foi o objetivo da nossa aula hoje? Apresentar para vocês algumas situações, problemas que envolvam uma função exponencial e que, a partir da função, as informações que ele me traz me geram uma equação, beleza? E aí a gente, utilizando as técnicas que a gente tem para resolver uma equação, a gente consegue solucionar o problema. Espero ter ajudado vocês, um beijo grande e até o próximo encontro.